Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast e este episódio é muito especial porque eu reuni todas as vossas perguntas, aquilo que vocês gostavam de saber sobre a Lua e o parto. E para isso trago a nossa querida Sónia Brito. Bem-vinda, Sónia. Olá, obrigada. A Sónia, ela é astróloga e também autora do livro Nasceste para Cuidar de Ti. Ela investe muito também nestas questões do autoconhecimento e vai ser uma ajuda preciosa para o episódio de hoje. Bem-vinda, Sónia, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Obrigada eu. Então, Sónia, nós sabemos que de facto a Lua influencia as marés e nós sabemos também que antes de haver ecografias nós tínhamos, ou contávamos as gravidezes também pela questão das luas, não tínhamos as semanas, mas tínhamos aqui a contabilização através das luas e portanto sempre houve aqui muito esta ligação da Lua à maternidade e à mulher, porque a mulher também é muito cíclica e a Lua também tem as suas fases cíclicas e portanto nós queríamos saber hoje, porque eu recebo sempre estas perguntas, vai mudar a Lua, será que o meu bebê vai nascer? E queríamos saber de alguém que estuda os astros realmente, se a Lua influencia o parto. Sim, a Lua influencia-nos, ponto, não é? A Lua representa a energia feminina, a fertilidade, mas acima de tudo representa a nossa vida emocional. E por isso as mulheres são muito mais influenciadas pela parte lunar, porque as mulheres são seres muito mais emocionais e a mulher aceitando esta energia cíclica e entendendo esta energia cíclica, tudo fica muito mais fácil. Portanto, sem dúvida que a maternidade, a gravidez, o parto, em que nós estamos muito mais sensíveis à nossa parte emocional, a Lua, entendendo as nossas fases e daí as luas serem semanais, não é? Temos a lua cheia, o parto minguante, o parto crescente, a lua nova, entendendo o que essas fases querem dizer, torna-se tudo muito menos desesperante, principalmente numa altura em que nós estamos muito mais sensíveis a tudo. E estamos a falar de conhecimentos ancestrais. Exatamente. Não é nada de novo. É como se nós precisássemos de estar sempre a ser recordados que a vida é simples e que se nós nos conectarmos aos nossos biorritmos, porque nós fazemos parte da natureza, certo, a vida fica mesmo mais simples. E não andamos aqui com tantas resistências a querer compreender tudo de uma forma lógica, porque nós não somos seres lógicos, certo, nós somos seres emocionais, que adotamos uma rotina completamente distante dos nossos biorritmos. E nós somos seres da natureza. Nós precisamos de respeitar os nossos ciclos associados à natureza e ao cosmos. Sim, e a gravidez também é um ciclo muito importante. Exatamente, é um ciclo da natureza. Portanto, claro que não só a Lua influencia, mas a Lua que influencia marés, como tu disseste, que influencia as águas. O nosso corpo é constituído maioritariamente por água e o nosso bebê está dentro de água. Exatamente. Não é? Portanto, aqui, mas as luas mexem muito mais connosco a nível emocional. É essa a grande aprendizagem. É ajudar-nos a ouvir-nos mais a nós, à nossa intuição, do que o exterior. Certo, então podemos dizer que de facto há aqui um impacto em nós, mas não quer dizer que todos os bebés nasçam na lua cheia, certo? Não, muitos nascem na lua nova e isso vai depois também depender do que aquela criança vai trazer para aprender. Um bebé que nasce numa lua cheia vai ser um bebé um pouquinho mais expansivo. Um bebé que nasce numa lua nova vai ser um bebé mais recolhido emocionalmente. Que giro. E nos quartos minguantes e crescentes? O quarto crescente é uma energia em que se vai construir alguma coisa, são pessoas mais construtivas. Ok. O quarto minguante é recolhimento, são aquelas pessoas com mais dificuldade em viver as emoções. Que giro. Estão mais recolhidas, precisam de se expressar talvez através das artes, por exemplo, têm mais dificuldade com a palavra. Que engraçado. Sónia, nós às vezes quando pensamos aqui nos planetas, nas luas, nos astros, pensamos sempre naquele horóscopo, não é? Certo. De final de revista, em que hoje para o signo de Carneiro vai acontecer uma tempestade e portanto leva o carro e o chapéu de chuva. E não é bem assim, não é? A astrologia é um bocadinho, é uma ciência também muito antiga
e ela é mais do que isso, certo? Muito mais, mas tenho consciência de que as informações que se passam a nível mediático para as pessoas não seja a mais correta. Claro. Não é? A astrologia tem milhares de anos, milhares de anos. Temos aqui civilizações que construíram as suas metrópoles de acordo com a posição dos astros, como por exemplo a do Egito. Os gregos desenvolveram imensa a astrologia. A astrologia é o estudo dos astros, dos planetas, do seu movimento e a sua influência nos eventos terrestres, animais e humanos. Isto é a astrologia. Portanto, o signo é importante, mas não é o mais importante. Exatamente. O mais importante é o movimento dos planetas e a influência que têm em nós. Portanto, generalizar acontecimentos, como se vê nas revistas, com os signos, não é correto. Certo. Cada pessoa tem o seu mapa astrológico, de acordo com a data, a hora e local onde nasceu. Então, a partir daí, é que nós vamos conseguir ver potenciais, desafios, tudo o que vem cá viver, sendo que a Lua, que não é um planeta, é um astro luminar, tem uma grande influência na nossa vida a nível emocional e não só. É provavelmente o ponto do nosso mapa astrológico mais intenso. Pois, porque nós temos, não é? Nós temos todos os signos, na verdade. Tu podes, por exemplo, ter nascido no signo de Carneiro, mas os teus planetas pessoais estarem todos noutro signo. Então tu identificas-te mais com outro signo do que aquele onde nasceste. Exatamente. E aí é uma ferramenta de autoconhecimento incrível para tu te conheceres, para saberes as fases que vais passar, o que é que a vida te vai pedir. Certo. As dificuldades que tu trazes a nível emocional e para quem gosta e para quem quer conhecer, é isso é que é importante, é querer conhecer, Claro, claro. sem tabus e sem medos, com um bom profissional. Sim. Pode ser algo que nos ajude imenso na nossa relação connosco e com a vida. E também com os outros, não é? Porque nós também conseguimos perceber aqui muitas relações através... Se tu te relacionas bem contigo, vais-te relacionar bem com o mundo. Boa, isso é ótimo. Sónia, e nós ouvimos aqui falar muito do Mercúrio retrógrado, que também é uma coisa que anda por aí na moda. Então a pergunta que me fizeram foi se estando em Mercúrio retrógrado há alguma influência ou um impacto menos positivo, por exemplo, no nascimento dos bebés? Sim. O planeta Mercúrio é um planeta pessoal. Portanto, no nosso mapa astrológico tem uma importância muito, muito grande, porque ele determina a forma como tu pensas e comunicas. Ele tem, alguns planetas têm movimentos retrógrados, que é um movimento aparente, em que parece que no céu estão a andar para trás. Okay? Não estão. Simplesmente o movimento dos planetas e da Terra não está em sintonia nesse momento. Okay? Mas ele fica com este trânsito astrológico 3 a 4 vezes por ano. 2022 é um ano em que ele fica 4 vezes, Jesus, não é? Portanto, é um ano intenso. E quando ele está retrógrado, normalmente são 3 semanas, o que ele pede é parem, descansem mais, um bocadinho, não é? parar, reavaliar a vida, descansar. O que é que nós fazemos? Não fazemos o que ele pede. E então é normal haver algumas peripécias, algumas questões na comunicação, é um trânsito que influencia também a tecnologia. Imagina, um eletrodoméstico já não está a funcionar muito bem, é possível que avarie nesta altura. Não se aconselha a assinatura de contratos, por exemplo, que a nossa cabeça está com mais dificuldade de concentração. Então é mesmo um momento de abrandar, reavaliar a nossa vida, para quando ele voltar ao movimento direto, tomarmos novas decisões e fazermos as mudanças. Pronto, ele pode depois também trazer coisas não resolvidas do passado. Pois, e para resolver naquele momento, não é? Mas isso tem uma implicação direta nas intercorrências menos positivas do parto, ou podem descansar e ter o vosso bebê em Mercúrio retrógrado? Podem descansar, porque o cosmos é sábio, não é? E tudo vai acontecer no momento exato que para nós vai ser necessária aquela experiência. Agora, normalmente, e dependendo do teu signo e da área do teu mapa astrológico onde ocorra esse trânsito astrológico, pode dar-te mais ansiedade, mais medos, a cabeça estar mais hiperativa. Certo. Okay? E aqui
no Mercúrio retrógrado acontece muito uma coisa, que é os planos saem ao lado um bocadinho ao lado. É verdade. Tu tens as coisas planeadas de uma certa forma e depois sai tudo um bocadinho ao contrário. Sim. É um teste também para nós aprendermos a confiar que vai correr tudo no momento certo. Boa. Mas isso pode causar ansiedade. Pois é, por isso é que muitas mães também fazem esta questão e ficam muito preocupadas, oh meu Deus, vamos entrar no Mercúrio, ainda para mais isto demora o quê? Umas 3 semanas a passar? Sim. Pronto, e portanto... No momento em que estamos a gravar, estamos em Mercúrio retrógrado. Estamos, mas está tudo a correr bem, acho eu, espero eu, portanto... Mas é bom, foi porque nós já tínhamos isto também pendente. Exatamente, já estava pendente e resolvemos trouxe. agora, pronto, Exatamente. ele é muito nosso amigo, ele é muito querido. Sónia, e os bebés têm também, quando nascem, já esta influência, enfim, do signo ou dos astros neles, ou não? Sim, completamente. Aliás, eu tenho muito em consulta mães que vêm fazer mapas da família inteira, dos recém-nascidos. Já se pode fazer mapas a recém-nascidos? Sim, a partir do momento que tenhas a hora, todos os dados, sim. Ok. Tenho muitos pais que vêm fazer para entender os filhos. Agora, não se consegue entender os filhos se o próprio pai e a própria mãe não se entenderem a si mesmos, não é? Então, nesses casos, eu aconselho sempre a mãe e o pai a fazerem os seus mapas individuais primeiro e depois, então, vir fazer o dos filhos. Tenho imensos e é importante, por exemplo, tu perceberes se aquela criança nasceu no Mercúrio retrógrado, vai ser uma criança com mais dificuldade em verbalizar as suas ideias, os seus pensamentos, vai ter mais hiperatividade mental, vai precisar, por exemplo, de uma atividade física para libertar mais a parte emocional. Okay? Então isso são ajudas incríveis que alguns pais não faziam ideia e depois de receberem essa informação já mudaram a rotina toda das crianças. Os bebés, no primeiro ano de vida, ano e pouco, não são o signo, são o signo onde está a Lua. Que giro. E nós, ancestralmente, não é? Todos ouvimos dizer que o bebê está com a Lua, não é? É verdade, nasceu com a Lua. Nasceu com a Lua, portanto é uma informação já, meu Deus, como se nós tivéssemos que estar sempre a ser relembrados, não é? Sim. E sim, o primeiro ano de vida, eu tenho um caso muito giro em consulta de uma criança que nasceu com o signo muito tranquilo e ela era extremamente agitada e fomos perceber que tinha a Lua em Carneiro. Ai, coitada! Portanto, o primeiro ano de vida, sonos... Eu estou a dizer isto porque eu sou carneiro. Sonos tranquilos, não. Não era para ela, porque a gente tem muita coisa para fazer. Vocês têm muita energia, não. Portanto, só depois, quando a influência da Lua passa a ser menor, um ano e pouco, aí sim começa-se a viver mais o signo e então aí as energias mudam. Ah, muito bem. Portanto, há aqui uma diferença. Há uma diferença. E, por exemplo, no nascimento dos gêmeos, é muito giro, porque muitas pessoas me perguntam, são gêmeos, qual é a diferença? Ainda por cima, hoje em dia é cesariana, a maior parte das vezes, eles nascem exatamente à mesma hora. Exato. Antigamente havia um desfazamento. Sim, quando é parte vaginal ainda há, de 1 minuto, 2, isso às já faz vezes diferença. até de 5 e 10 faz toda a diferença, ok? Mas quando é à mesma hora, por exemplo, o mais velho, que é o último a sair, é regido pelo Sol. O mais novo é regido pela Lua. Então a leitura do mapa astrológico vai ser completamente diferente. Que engraçado. No mais velho, regido pelo Sol, vai ter mais facilidade em ser mais criativo e mais expansivo, e o outro regido pela Lua vai ter mais dificuldade na parte emocional. Que engraçado. E realmente há uma diferença sempre entre gêmeos, é muito curioso. É muito, muito giro. Que giro. E Sónia, conseguimos dar assim pequenas orientações de acordo com cada lua para bebê, para as pessoas que nos estão a ouvir em casa saberem? Então, vamos começar pelo primeiro signo. Tem que ser sempre o primeiro, não é? Nós não gostamos de esperar. Sim. O ano astrológico começa quando começa a primavera, não é? Que é o ponto vernal, o grau 0 de Carneiro. Bom, portanto, bebés carneiros com mais de um ano, menos de um ano, Lua em Carneiro, não é? Que tem sido até o trabalho que nós temos andado a fazer. Luas em Carneiro, crianças com Lua em Carneiro, são crianças que precisam muito da natureza, de ir para a terra, de ir para a praia, porque têm uma grande agitação interna e se não gastarem a sua energia
não corre bem. Pode ficar mais difícil até mesmo em dormir. Pois, pois. Depois, a lua em touro, desde que lhe deem comida e conforto. É o meu ascendente, por isso comer bem, dormir Tá bem. bom, sim, tudo. Tá ótimo, tá ótimo. Desde que sejam bem cuidadinhos a esse nível, confortável, fraldinha limpa, tudo ali como deve ser, eles estão bem. Depois, a lua em Gêmeos. Em Gêmeos, os Gêmeos é muito curioso. Precisa de ter estímulos visuais, de brincar com as mãozinhas. Também precisa de se cansar, porque a cabeça é muito hiperativa, mas acima de tudo precisa de estímulos. É um bebê muito curioso. Portanto, Gêmeos, vamos para o caranguejo. O caranguejo precisa de muito colinho. Colinho, principalmente da mamã. São energias muito agarradas à mãe. Há uma experiência engraçada que se fez com energias de caranguejo em crianças, em que são as energias mais propensas a ganharem febres que aparecem do nada e desaparecem, como forma de terem a mãe por perto. Tu queridos. É tão giro. As mães não acham muita piada, Pois, têm claro. que ir trabalhar, não é? Mas sim, precisam muito de colinho, de carinho, de toque. Choram com muita facilidade. Mesmo é a forma deles se expressarem de preciso de colo. Depois temos a lua em Leão, não é? Que é, sorriem, são assim o centro das atenções. Alma da festa. Alma da festa, criativos, também gostam muito de ter brinquedos que lhes chamem a atenção para brincar. Mas, por exemplo, uma criança pequenina leão pode ir logo desde muito cedo buscar o batom ou qualquer coisa para se transformar. Porque tem mesmo essa apetência para estou aqui, quero fazer coisas, quero aparecer, tenho coisas para dizer e para fazer. Não é? E isso é tão curioso como se consegue ver isso logo, mesmo sem eles andarem, não é? Eles mostram logo essas características. A energia de Virgem, sentem-se muito bem a serem úteis. Se tu pedires a uma criança com energia de Virgem para ajudar, meu Deus, Adora. fantástico, adora. E precisam muito de se sentir seguros e cuidados. O Virgem é um signo muito associado à limpeza. Por exemplo, um bebê virginiano com lua ao sol, uma fralda suja é um problema. Portanto, ali sempre muito limpinhos e cuidadinhos. Muito bem. O Balança, a lua em Balança, não gosta de ambientes de gritos, de ruídos. Precisa de ter muita harmonia, até mesmo nas pessoas que se dirigem a essa criança, a forma como falam, como abraçam. São muito sensíveis à desarmonia, mas são bebés muito amorosos. Desde que haja um ambiente harmonioso, eles são muito dados. A seguir vamos para o Escorpião, não é? Eu também tenho lá um em casa. Tens? Tenho. Ora bem, energia Escorpião é uma energia muito intensa. É uma energia muito observadora, que absorve muito o comportamento dos outros e a forma como as pessoas estão. Absorve tudo. E muitas vezes não consegue digerir tanta coisa que conseguiu observar. E por isso, como tem tanta coisa para libertar, às vezes é dado assim umas explosões, ou umas birras, ou a tirar uns brinquedos à parede. Então, eu aconselho sempre a observarem as crianças e a perceberem que se esta criança tem assim estas características, se calhar precisa de uma atividade física, ou precisa se expressar de forma artística, ou precisa de ir mais para a praia, ou para a natureza, descalços principalmente, para terem contacto com a terra. É muito importante. Depois temos a lua em Sagitário, que é uma aventureira, não é? As crianças de Sagitário é para fazer rapel e irem subir montanhas e canoagem, e logo desde pequeninos vê-se uma grande energia. São capazes de em casa subir os sofás, subir o lava-louça, subir os armários. Adoro. Têm sempre um sorriso. As luas em Sagitário. A lua em Capricórnio são crianças que eu costumo dizer que nasceram velhinhas.
são crianças já muito adultas, sentem-se logo muito responsáveis. E é muito importante nestas crianças nós lembrarmos a criança que ela é criança. Exato. E os pais também, porque nós às vezes, com estas energias tão responsáveis destes pequeninos, podemos nos esquecer que são crianças também. Pois é. Então, são crianças que tendem a ser mesmo muito independentes, querer fazer tudo sozinha e às vezes são coisas demais para esta idade. Temos de estar muito atentos a esta energia. Têm um bom sentido de humor, são extremamente ambiciosos, querem muita coisa. É aquela criança que te vai dizer o que é que quer fazer e o dinheiro que quer ganhar. Adoro. Mas temos que ter aqui algum cuidado para ensinar esta criança a ser criança. Claro, né? claro. Tudo na sua fase. Depois temos mais duas. Temos o aquário, que é uma energia extremamente fora da caixa. Alguém que traga a lua em aquário ou sol ou outro planeta importante, não são energias que venham ser iguais aos restantes. São pessoas que tendencialmente gostam de ajudar os outros. Altruístas também. São muito altruístas, mas são irreverentes. Né? E é importante conhecer esta energia para não se pedir a uma energia aquário que tenha uma profissão convencional, por exemplo. Vai ser difícil. Vai ser muito complicado. E isto para a escola, não é? Numa criança. A escola normalmente é um desafio, porque a escola, eu acredito que vai ter que mudar com estas crianças que estão a vir agora muito diferentes. Estas crianças não se adaptam, não é? Porque não entram em formatações. Precisam de ser ouvidas e entendidas de outra forma. Portanto, aqui os pais que tenham estas energias aquário, é importante irem ao encontro, porque aqui são crianças que não têm tabus, não têm preconceitos, e é importante ensinar isso aos pais. Muito interessante. Depois a lua em peixe são os amorosos, são aqueles que são ligados aos animais, à natureza, são muito amorosos, é aquela energia que tem milhões de amigos e tem alguma dificuldade com os assuntos terrenos, tipo a escola, as tarefas em casa, isso não é muito o seu agrado. Então temos que ajudar aqui a equilibrar. São muito criativos, têm mundos imaginários inacreditáveis e é importante estimular essa energia para eles fazerem coisas criativas. Sónia, tu há pouco falaste-nos aqui um bocadinho destas crianças que vêm diferentes, não é? Tu falas muitas crianças da nova era. O que é isto das crianças da nova era? Olha, o nosso planeta está sempre em evolução e o ser humano tem que acompanhar essa evolução. Portanto, aqui estas crianças da nova era não são mais do que a evolução da raça humana, não é? E vêm com características muito diferentes. Elas são muito mais evoluídas que nós intuitivamente. E no meu livro até tenho lá umas frases muito giras que muitas crianças dizem. Eu em consulta também tenho, é muito giro. Quando houve uma vez uma menina que, isto até foi na escola da minha filha, que disse à mãe: sabes, eu noutra vida já te cortei a cabeça, mas agora gosto muito de ti. Muito à frente. Muito à frente. E outras coisas do género, a criança olhar para a mãe e dizer: oh mamãe, tu tens que gostar mais de ti. Tens que gostar mais de ti. A criança não fazia ideia que a mãe estava ali num processo muito complicado de resolver algumas questões emocionais e da própria infância dela. Para nós sermos mães temos que resolver a nossa infância. Portanto, isto aqui é mesmo um mundo. Elas vêm com esta sabedoria, vêm puxar por nós, vêm com mais, até a nível alimentar, também vêm ajudar-nos a ser mais conscientes a nível alimentar. E por isso trazem muitas intolerâncias. Portanto, elas trazem desafios para nós também sermos pessoas mais conscientes e termos um papel melhor neste planeta. E elas trazem muito esta missão. Temos que os ajudar a conseguirem estar aqui, porque isto é muito estranho para eles. Sim, é uma realidade diferente. Realidade muito cansativa e muito competitiva.
e eles estranham muito, muito isso. Portanto, estamos aqui a caminhar para uma mudança, dizem, não é? Que vem aí a nova era. Sim. E, portanto, em breve, esperemos nós, estamos a trabalhar para isso também e, portanto, vamos ter aqui mudanças grandes, não é? Querida Sónia, mais uma vez é ótimo, eu acho que passei por todas as perguntas que vocês me fizeram. Se deixei aqui alguma pendente, deixem aqui nos comentários, nós vamos responder também e podem encontrar a nossa querida Sónia também online, certo? Sonia_Brito_com e também no livro dela, Nasceste para Cuidar de Ti, e vão ter também todas as informações aqui por baixo no podcast onde encontrar a Sónia. Sónia, muito obrigada. Ficámos aqui muito mais tempo a falar sobre isto. Meu Deus, isto é sempre uma curiosidade ótima e eu gosto muito de falar contigo desta questão, porque há tantos mitos e há tantos preconceitos e às vezes se nós unirmos aqui estes dois mundos, conseguimos tirar o melhor deles e ter aqui também uma experiência. Nós não somos só corpo físico, somos mente, também espírito e portanto isso também é muito importante. Precisamos disso para acalmar o coração. Eu acho que é importante, exatamente. Muito obrigada pela tua presença, Sónia. Nós voltamos também em breve com um próximo podcast, com um episódio especial, com uma convidada também muito interessante e, portanto, fiquem atentos. Não se esqueçam de subscrever também o canal do YouTube e, se estão aqui no Spotify, de seguir. Um grande beijinho e até à próxima.